O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz, agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, temos a alegria de celebrar hoje a memória de Santa Isabel da Hungria. Como alguns sabem, eu tenho um carinho especial, porque foi lá onde eu celebrei a minha primeira missa, na comunidade de Santa Isabel da Hungria. Então, tenho um carinho por ela e peço que vocês hoje também, de uma maneira, rezem pelo meu sacerdócio, que foi sob o olhar dela que eu celebrei então, que eu celebrei o santo sacrifício do altar. Pois bem, mas quem foi Santa Isabel da Hungria? Isabel nasceu na Hungria no dia 7 de julho de 1207. Já desde a infância tinha sido dada em casamento ao Duque Luís da Turíngia, e ainda pequena ela foi levada à Turíngia para que lá se preparasse para o casamento. Então, vocês podem imaginar, meus santos, que o sofrimento já estava presente na sua vida desde pequenina, porque imagino o que é para uma criança. Ela se casou com 13 anos, então ela foi enviada para a Turíngia, para longe dos seus pais, para longe dos seus, pequenina ainda, com os seus, em torno dos seus 8 anos, porque dizem alguns historiadores, que ela já estava na Turíngia quando a sua mãe morreu, e ela tinha 9 anos, então ela tinha sido enviada ainda antes disso. Então, uma menina ainda nova, que chega a um mundo estranho e que tem que ali se acostumar. Diz então que ela chegou e desde pequenina, muito devota, muito piedosa, isso atraiu os olhares da corte, mas era apenas uma menina piedosa, a futura rainha, ok, mas nada a mais do que isso. O seu futuro esposo, Luís, ele era um pouco mais velho do que ela, mas ainda muito jovem. Eles se casam, ela com 13 anos, ele com alguns anos a mais do que ela, mas sem idade para reinar. Então, a rainha Sofia, a mãe do futuro rei Luís, assume como rainha regente, já que o rei, o pai de Luís, já havia falecido. E a fama da futura rainha de Isabel é que era uma jovem mulher piedosa, de oração e muito caridosa. Imagine, meus santos, que ela tinha o costume de visitar pelo menos 2 vezes ao dia os doentes e cuidar deles com as suas próprias mãos, lavar as feridas dos doentes na liturgia das horas, aquele livro de oração que todos os sacerdotes religiosos e todos os católicos podem rezar em todo o mundo. Então diz aqui a liturgia das horas, foi o seu diretor espiritual que escreveu isso. Ela tinha o costume de 2 vezes ao dia, pela manhã e à noite, visitar pessoalmente seus doentes,
e chegava mesmo a tratar com as próprias mãos os mais repelentes. Nós estamos num período em que os antibióticos não existiam, que as pessoas não usavam luvas para tratar as feridas, nós não tínhamos remédios para lavar apropriadamente as feridas infeccionadas. Então, de alguma maneira, você sempre corria o risco ao cuidar desses doentes, e ela cuidava deles com todo cuidado, com todo carinho, com as suas próprias mãos. A alguns deles alimentava, a outros preparava o leito, arrumava a cama. A futura rainha era como que uma empregada dos doentes, uma empregada dos pobres. Por quê, meus santos? Porque ela sabia que aquilo que a um destes fizeste, foi a mim que o fizeste. Esta compreensão que nós precisamos ter, sem romantismo nenhum, porque às vezes os doentes são impacientes, estão tão incomodados com o seu sofrimento, que são impacientes, que são mal-humorados, que são ingratos. Não vamos romantizar. Por que eu estou dizendo isso? Para que nós, quando nos depararmos com situações semelhantes, com pessoas mal-humoradas, impacientes, ingratas até, nós façamos o bem por causa de Cristo. Porque nós muitas vezes, a quem o bem nos é feito, nós muitas vezes somos para com Deus mal-humorados, ingratos, impacientes, e Ele continua cuidando de nós. Então nós nunca devemos nos esquecer de que aquilo que nós fazemos pelos outros é porque a nós nos foi feito primeiro. O Senhor fez por nós, e é a nossa maneira de retribuir, porque amor com amor se paga. Então a nossa única maneira de ter paciência com Jesus é tendo paciência com aqueles em quem Jesus habita. A única maneira de alimentar Jesus, que nos alimenta, é alimentando aqueles em quem Jesus habita. A única maneira de tratar as feridas de Jesus, Ele que trata as nossas feridas, é tratando as feridas daqueles em quem Jesus habita. Então, Santa Isabel tinha essa consciência, e com dedicação isso fazia. Assim, realizava muitas obras de bondade. Em tudo isso, seu marido, de feliz memória, não se opunha, não se mostrava contrariado, porque aquele jovem homem amava profundamente a sua esposa e sabia que existia naquelas atitudes dela, aparentemente exageradas, a vontade de Deus. E aqui, meus santos, vê que a caridade, para que seja uma caridade heróica, para que seja uma caridade que santifica, que nos torna santos, ela precisa ser uma caridade dolorosa, custosa. Não pode ser uma caridade fácil. Eu não estou dizendo que esta não seja por Deus recompensada. Eu estou dizendo que esta caridade fácil, ela não merece o título de heróica, e ela não santifica como santificou os grandes santos da igreja. Porque, como diz Jesus na própria palavra, estes deram do que lhes sobrava, ela deu tudo o que possuía, referindo-se àquela viúva, aquela pobre viúva que colocou as 2 moedinhas. A caridade daquela pobre viúva era uma caridade custosa, era uma caridade que exigia empenho, que exigia sacrifício. E Jesus, quando nos amou, amou-nos com amor que custou. Ele nos amou e nos amou até o fim, e nos amou com morte de cruz, morrendo a morte de cruz. Então não queiramos nós, meus santos, fazer o bem
sem que isso nos custe. Ah, padre, repito, isso quer dizer que não tem mérito? Tem. Todo o bem que fizermos será visto com bons olhos da parte de Deus. Mas quando se nos apresentar uma ocasião difícil e custosa de fazer o bem, agarremo-la. Abracemos essa oportunidade, porque ali é uma grande oportunidade de configuração com Cristo. E qual é, normalmente, a nossa atitude? Quando fazer o bem nos custa muito, dele nós fugimos. Nós procuramos uma outra atividade, uma outra oportunidade, uma outra pessoa, uma outra ocasião, porque está muito difícil neste momento. E é exatamente aquilo que nos custa, que mais nos assemelha a Jesus, porque a Ele muito o custou nos amar. Pois bem, então, Santa Isabel, ela atraía atenção, ela não queria, mas acabava atraindo a atenção das pessoas, porque num período em que uma fome assolou aquela região, a pobreza e a doença, aumentaram, e ela usava os seus próprios bens. Ela chegou mesmo a vender as suas próprias joias e os seus vestidos preciosos para dar de comer aos pobres e construir 3 hospitais, com o dinheiro também de alguns ducados do seu marido. Isto é, vendeu, se despojou para construir hospitais para os pobres, um hospital para os homens, um hospital para as mulheres e um hospital que hoje nós chamaremos de pronto-socorro para as doenças mais emergenciais. Então isso ela fazia com sacrifício, porque ela teve que se desapegar de coisas suas, ela teve que se desapropriar, perder bens, vender bens, ducados, para construir e fazer caridade. E meus irmãos, a rainha Sofia, que era sábia só pelo nome, a palavra Sofia significa sabedoria, pois bem, Sofia era sábia só no nome, porque na vida não gostava dessa atitude da futura rainha Isabel. E os irmãos de Luís, Henrique e Conrado também, porque diziam, essa mulher ama tanto a pobreza que daqui a pouco nos fará pobres também. Essa mulher daqui a pouco vai fazer com que nós passemos fome também, porque ela está dando tudo aos pobres. Não era bem assim. Mas quando as pessoas são egoístas, todo pequeno sacrifício é um grande sacrifício. Toda pequena renúncia é uma grande renúncia. E para eles que não queriam se sacrificar em nada, aquilo que Isabel estava fazendo era o fim da picada. Diz então que, como seu marido não se opunha, ela continuava sem nenhum problema. E disse uma vez, ela cuidando dos pobres, ela viu um mendigo num tal estado de sujeira e de doença, que ela percebeu no coração, e é claro, meus santos, ela teve essa iluminação interior, de que ela deveria levar aquele doente e tratá-lo como um rei, tratá-lo como ela trataria o próprio Cristo. E ela não pensou 2 vezes, pegou aquele mendigo e o levou para os seus aposentos, deitou-o no seu leito e cuidou dele como se cuidaria do próprio Cristo. Depois que ele já estava limpo, alimentado, mas ainda um mendigo, ela, com o coração cheio de alegria, correu para se encontrar com seu marido e dizer: Luís, venha ver a graça que o Senhor nos concedeu. E ele veio sem saber do que se tratava. Quando entrou no seu quarto, diz que ambos, naquele momento, viram Cristo glorioso deitado no seu leito.
Foi uma visão muito rápida, mas se foi suficiente para que Luís compreendesse, né, que aquilo era, sem sombra de dúvidas, vontade de Deus, enquanto a família já estava revoltada, dizendo que ela queria matar Luís, contaminando o leito, trazendo doença para dentro do palácio. Os outros cortesãos, né, a corte inteira revoltada com ela, porque ela estava trazendo doença para dentro da corte, mas com todo o apoio de Luís. Só que, nesse período, Luís partiu para uma cruzada santa para retomar Jerusalém da mão dos muçulmanos. E diz que Luís nem chegou a Jerusalém, já foi acometido por uma doença e morreu no meio do caminho. Diz que enquanto ele agonizava, eles estavam em uma região, em um local que dava para a visão de um grande e belo monte. E diz que ele, contemplando aquele monte tão bonito, grandioso e belo, ele se volta para os seus oficiais e para os seus soldados e diz: está vendo aquele monte? Como ele é bonito. E os soldados e os oficiais concordam. Ele diz: se aquele monte fosse todo de ouro, eu não o trocaria por Isabel, eu não o trocaria pela minha esposa. Todos viram ali o quanto ele a amava. Luís morre, a notícia chega imediatamente, né, rapidamente, à corte. Isabel já tinha 20 anos e 3 filhos pequenos. Era inverno rigoroso. Quando Sofia, Henrique e Conrado descobrem que Luís tinha morrido, eles não pensaram 2 vezes, expulsaram Isabel do palácio para que ela morresse, porque proibiram a todos naquela região dar-lhe acolhida e comida. Meus irmãos, isso não é história, nós estamos falando o quê? Início do século XIII, isto é testificado por vários historiadores. Imagine aqui a rainha, com 3 filhos, com 3 crianças, no inverno, sem ser acolhida por ninguém. Ela, que tanto tinha alimentado aqueles, por eles, não era agora alimentada. Ela que tanto tinha cuidado aqueles, não era por eles agora cuidada. E o seu coração não se encheu de amargura. Meus irmãos, essa mulher estava configurada a Cristo. Porque Cristo, que tanto cuida de nós, quantas vezes nós não cuidamos de Cristo? Não cuidamos de Cristo na nossa santidade pessoal, santificando a nossa alma e o nosso corpo, em que Cristo habita. Cristo habita a nossa alma, e quando nós não cuidamos da nossa alma, nós de alguma maneira não cuidamos de Cristo. Quando nós não cuidamos do nosso corpo, nós não cuidamos de Cristo. Quando você não cuida de um necessitado, você não cuida de Cristo. Quando você não zela pela sua vida espiritual, você despreza a Cristo. E nem por isso Cristo o despreza. Então essa mulher tão configurada a Cristo, ela então não se deixa abalar e deixar o coração, né, ser tomado pela amargura. Precisamos aprender a sofrer. Porque às vezes nós sofremos, mas deixamos o nosso coração se encher de amargura, de rancor, de ódio, de desejo de vingança, porque eu fiz tanto bem àquela pessoa e ela assim me trata, porque eu não merecia isso e isso me aconteceu. E você, ao invés de tirar os frutos espirituais, ao invés de você fazer comunhão com Jesus no sofrimento, você desperdiça essa oportunidade. E é difícil, meus santos, que nós façamos comunhão com Cristo Eucarístico, quando nós não queremos fazer comunhão
com Cristo crucificado na nossa vida. Comunhão com Cristo na Eucaristia precede e supõe a comunhão com Cristo na nossa vida. E a comunhão com Cristo na nossa vida, no mais das vezes, é comunhão com Cristo crucificado. A comunhão com Cristo glorioso se dará no céu, na glória. Aqui na terra nos é dada a oportunidade da comunhão com Cristo doloroso, sofredor, com a paixão de nosso Senhor. E quantas vezes da paixão de nosso Senhor nós fugimos, nós nos afastamos. Pois bem, diz então que apenas um criador de porcos disse: se a senhora quiser discretamente ficar no chiqueiro, talvez o calor dos animais aqueça os seus filhos. E a rainha ficou no chiqueiro. Nós ficamos espantados, mas nós, daqui a alguns dias, iremos contemplar o rei entre os animais, o rei dos reis, o Filho de Deus, deitado num coxo dos animais. Que o que é o presépio, senão um local onde os animais dormiam e eram guardados. Ali a Virgem Maria deu à luz. Ali o Rei dos Reis, o Cristo Rei, foi deitado em um coxo. Então a rainha Isabel, de alguma maneira, se configurava a Cristo. Meus santos, a santidade, a santificação não tem nada de romântico. Isto é uma configuração com Cristo, mas não tem nada de romântico nesta expressão. É configurar-se com Cristo crucificado, é configurar-se com Cristo sofredor, para que possamos ser configurados a Cristo glorioso no céu, na glória. Diz então que ela passa a noite na fome, no chiqueiro, e de manhã, quando acorda, ela vai ao convento dos franciscanos. E ela vai fazer o quê? Ela vai rezar para pedir a Deus que a livre daquele sofrimento? Não. Vai fazer o quê? Ela vai rezar pedindo a Deus que mude o coração da rainha mãe Sofia e dos cunhados Henrique e Conrado, para que a acolham novamente no palácio? Não. Acho que muitos de nós iríamos rezar assim, né? Livra-me, Senhor, desse sofrimento. Faria até chantagem emocional: Senhor, eu tenho 3 filhos para sustentar, Senhor, olha pelos meus filhos. Chantagem emocional. Ela vai pedir para que os freis rezem um Te Deum. Isto é, a vós, ó Deus, louvamos, a vós, Senhor, cantamos, a vós, eterno Pai, adora toda a terra, a vós cantam os anjos, os céus e seus poderes, sois santo, 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 Senhor, Rei do Universo. Ela pede que cante um louvor a Deus, porque ela pôde se configurar a Cristo crucificado. Percebe, meus santos, que uma outra coisa. Percebe, meus santos, que a santidade, sem sombra de dúvidas, é um dom de Deus, porque é uma realidade heróica, que nós, por nós mesmos e pelas nossas próprias forças, nós seríamos incapazes, mas que Deus nos capacita, se estivermos dóceis para receber os seus dons. Que Deus nos santifica, se nós formos maleáveis, se nós nos deixarmos moldar pela graça, se nós nos deixarmos moldar pelo Espírito. O problema é que nós somos resistentes, é que nós somos dormentes à graça de Deus, que nós somos endurecidos, que nós não queremos nos deixar moldar pela graça de Deus. E não é uma expressão romântica dizer deixar-nos moldar por Deus, porque deixar-se moldar por Deus dói. Deixar-se moldar por Deus dói. É por isso que não é fácil.
E é por isso que nós precisamos pedir a Deus que Ele misericordiosamente vença as resistências do nosso coração e nos santifique. Que Ele vença as resistências do nosso coração e faça em nós a sua obra, que é uma obra bela. Como é bela Santa Isabel, como é belo contemplar esta santa rainha, esta santa mulher, esta santa tão configurada a Cristo. Diz então, meus santos, que o assunto se espalhou, foi um escândalo que os cunhados não tiveram como não tomar uma atitude. Tiraram a rainha do chiqueiro com os sobrinhos e o colocaram em um velho castelo, e ali eles ficaram sendo maltratados, escondidos e maltratados. Quando os oficiais, você sabe que as viagens duravam dias, quando os oficiais e os soldados que estavam com o rei chegaram à corte e viram a situação a que a rainha e os seus filhos foram expostos, e a situação em que eles estavam sendo tratados, eles se revoltaram, né? E quase que uma rebelião aconteceu na corte. Os cunhados voltaram atrás, se arrependeram, pediram perdão à rainha por isso que a ela fizeram, mas ela nunca retomou, voltou à corte, pediu apenas uma pequena propriedade para que pudesse viver com seus filhos. Depois confiou os filhos à sua tia Matilda, que era priora de uma ordem religiosa, e se tornou ela mesma também religiosa. Por quê? Porque ela sabia que alguns meses depois ela morreria, e não deu outra. Ela tomou o hábito religioso, ela caiu enferma, ela veio a adoecer, ficou agonizando no dia 16 de novembro de 1231, com 24 anos apenas, com a idade de Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela começou a agonizar e alguns dias depois ela morreu. Disseram que foi um abalo naquela região. As pessoas deixaram o seu corpo exposto para a veneração pública por 4 dias, durante os quais grandes milagres aconteceram com a simples contemplação do seu corpo morto, das suas relíquias. Depois ela foi sepultada grandiosamente, e apenas 4 anos depois, em 1235, ela foi grandiosamente canonizada. Meus santos, é esta mulher a quem veneramos, e são essas virtudes que nos são postas à imitação. Peçamos a Deus a graça de imitá-la. Se nós não pedirmos, nós iremos apenas contemplar as virtudes e mediocremente continuar a viver. Então contemplemos as virtudes, coloquemo-nos em oração e peçamos a Deus para que nós também, cada um no seu estado de vida, se torne maleável a Deus, dócil à vontade de Deus, para que a obra de Deus na nossa vida também possa ser realizada. Que Santa Isabel e a Virgem Santíssima do céu intercedam por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.